Salve, salve, meus amigos do AlphaCon, tudo bem? Professor André Fantoni na área. Vamos então para mais um bloco aqui do nosso processo administrativo tributário do estado do Ceará, nosso famoso PAT. E agora a gente vai entrar propriamente dita na lei do PAT, tá? A lei 15.614 de 2014, que já foi atualizada até 2020, tá? Então, para você que está estudando por algum material aí, tem que ver se ela está atualizada até essa aqui, ó. A lei 17.251/2020 foi quem fez a última modificação acerca do PAT no estado do Ceará, tá? E juntamente com a lei do PAT, como eu falei para vocês lá no início do nosso bloco, do primeiro bloco, tá? Eu vou também trazer algumas disposições do regulamento, só aquilo que for extremamente necessário para acrescentar, que possa ser cobrado em prova ou explicar melhor algum artigo, tá bom? As duas legislações devem vir no teu edital, só que como elas são coincidentes em quase 99%, então eu peguei só os pontos que elas se destacam, que tem um e não tem outro, tá? E trouxe para cá. Então você não precisa ficar pegando a lei, o regulamento, aquele emaranhado de normas para poder estudar. Aqui nos slides, nosso material ele é suficiente para você chegar e gabaritar a nossa prova de PAT, tá bom? Então vamos lá. O primeiro artigo da lei, ele fala sobre o CONAT. CONAT, que é o órgão de julgamento de processos administrativos tributários, tá? Então, vamos nos acostumando com essas siglas, tá? O contencioso administrativo tributário, ou seja, CONAT, certo? É o órgão de julgamento de processos administrativos tributários, integrante da estrutura da Cefaz, do estado do Ceará, diretamente vinculado ao titular da pasta, ou seja, o secretário de Fazenda. E aí tem sua organização, estrutura, competências definidas na presente lei, na lei e no regulamento, que eu vou trazer para vocês. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que o órgão máximo de julgamento lá, o órgão que organiza toda essa bagunça, todos esses processos tributários, se chama CONAT, tá bom? E ele é um órgão da Cefaz vinculado ao secretário de Fazenda, tá ok? A gente vai ver que a composição dele envolve pessoas, né, que são de fora da Cefaz, no conselho. A gente tem 6 representantes do fisco, 6 representantes do contribuinte, mas a gente tem o órgão como sendo vinculado à estrutura da Secretaria de Fazenda, portanto, sujeito às normas. Então você vai me perguntar, Fantoni, então isso quer dizer que ele é obrigado a cumprir ordem do secretário? As ordens formais, as ordens de estrutura e funcionamento. Nada a ver com o julgamento, tá? Para o julgamento, todos os representantes, todos os conselheiros, julgadores são autônomos. Beleza? O CONAT ele tem sede em Fortaleza e duplo grau de jurisdição administrativa em relação à matéria de sua competência em todo o território do estado do Ceará. O que quer dizer com duplo grau de jurisdição? Quer dizer que você tem uma primeira instância administrativa, tá? E você ainda pode, se cumprir os requisitos, que a gente vai ver mais à frente, recorrer para uma segunda instância, também administrativa, um órgão colegiado e tal, dentro do CONAT. Então, o duplo grau de jurisdição, ele vem atender a um dos princípios, né, processuais que garante, né, essa revisão de um julgamento, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Ele tem sede em Fortaleza porque é um órgão único, né? As maiores demandas estão em Fortaleza, onde está a sede da Cefaz, então não teria nenhum propósito que houvesse uma descentralização do órgão de julgamento. Então, se cair na tua prova que o CONAT ele é um órgão de organização concentrada, sim, ele é o órgão único de sede e jurisdição própria dentro da cidade de Fortaleza, que é na sede da Cefaz. Tranquilo? Até aqui tá beleza? Então, mais importante, tá, gente? Vamos nos acostumando com essas siglas, tá? Vamos nos acostumando com o que está destacado aí em vermelho, em azul, quando eu pinto de amarelo, porque são esses temas que podem o examinador querer trocar na prova, querer colocar uma pegadinha ou outra, mas que você não vai cair, tá? Tá proibido cair em pegadinha. Então vamos lá, seguindo.
Qual é a competência do CONAT, né, o órgão de julgamento? Compete ele decidir questões relacionadas com lavratura de auto de infração. Ora, pelo princípio da oficialidade, gente, eu só vou ter a atuação do órgão de julgamento quando houver um lançamento de ofício, certo? Um lançamento de ofício, através do auto de infração, e ele for contestado, né? E ele for impugnado pelo sujeito passivo. Então, quando tiver questões relativas ao auto de infração, o que o auto de infração vai versar, gente? Vai versar sobre a exigência de tributos estaduais. Então, recebi um auto de infração me cobrando ICMS, ITCMD ou o IPVA. Bom, houve o lançamento de ofício por parte do fisco cobrando tributos estaduais. O sujeito passivo que se tira o direito de impugnar esse lançamento tributário, bom, vai ser submetido ao CONAT para decidir essa lide, né? É ele que decide questões, está aqui, ó, decidir a lide, decidir a controvérsia jurídica aqui, tá bom? Todo lançamento de ofício, via de regra, vem acompanhado de uma penalidade pecuniária, então você, quando for entrar com uma impugnação, o contribuinte vai entrar com uma impugnação contra a exigência do tributo e contra a aplicação da multa, né? Imputação de responsabilidade por infração, então a gente pode ter no auto de infração uma atribuição de responsabilidade, principalmente a solidária, né? Onde se coloca no polo passivo da obrigação tributária não só o contribuinte como um responsável, um terceiro, tá? E aí, no caso do terceiro, não se sentir obrigado àquela obrigação, né? Fica ruim, mas é isso, tá? Ele tem que entrar com um recurso, com uma impugnação junto ao CONAT para tentar excluir a responsabilidade tributária dele naquela operação, naquela situação que deu ensejo ao auto de infração, tá bom? E também o CONAT vai decidir questões relativas ao procedimento especial de restituição nos litígios fiscais entre sujeito passivo da obrigação tributária e o Estado do Ceará. Reparem que a palavra utilizada aqui nos processos de restituição é procedimento, tá? Então, é importante ter isso em mente, tá? Quando se trata de lide, da porradaria, do lançamento tributário do auto de infração, a gente está tratando de processo tributário, tá? Um processo completo. Quando é uma ação de repetição de indébito, ou seja, restituição de tributo, a gente está tratando de um procedimento administrativo, que também é decidido no âmbito do CONAT. Mas aqui eu não tenho auto de infração, eu não tenho... Até posso ter um auto de infração quando ele for pago erroneamente, mas eu não tenho, propriamente dito, uma lide, eu não tenho uma defesa administrativa, eu tenho um procedimento de restituição, é apenas um pedido de repetição de indébito tributário que o sujeito passivo faz quando ele paga algo a maior ou de maneira indevida, tal qual prevista lá no CTN, tá bom? Então só cuidado com essas palavrinhas aí, processo e procedimento, porque elas não são sinônimos, tá bom? Não são sinônimos. A respeito da organização e da estrutura do CONAT. Vamos lá. Bom, na estrutura do CONAT, o CONAT se compõe da seguinte maneira. Tem um presidente, que é um auditor fiscal, tá? 2 vice-presidências, um conselho de recursos tributários que é composto pela Câmara Superior e pela Câmara de Julgamento. Daqui a pouco a gente vai ver a atribuição de todas elas. Uma secretaria, que é quem dá impulso de ofício, né, aos processos, ok? Aí, isso aqui são órgãos de segunda instância, tá, gente? Segunda instância. Aí depois vem a célula de julgamento, que é órgão de julgamento de primeira instância. Então já vai gravando, ó. Quando eu falar em câmara eu estou falando de órgão de segunda instância. Quando eu falar em célula, a célula é menor que a câmara, né? Eu estou falando em órgão de primeira instância. E vai vendo essas siglas aí, tá? CEJU. Aí tem uma célula de assessoria processual tributária e uma célula de perícias e diligências. É aqui onde se pode exigir ou solicitar a produção de provas, tá? Um processo pode ser baixado a pedido do julgador em diligência ou solicitado uma perícia sobre ele, tá? Então existe uma célula, um braço do CONAT que ele é específico para fazer essas perícias ou diligências, tá? Basicamente composta aqui, os peritos
são contadores. Depois a gente vai ver quem é que compõe essa estrutura. Bom, então para ficar um pouco mais visual para vocês, a gente tem a presidência, abaixo dela a vice-presidência, o Conselho de Recursos Tributários, que é composto pela Câmara de Julgamento, pela Câmara Superior e Câmara de Julgamento. Depois vem a julgamento de primeira instância, certo? A secretaria e os órgãos de apoio. Os órgãos de apoio, tá? Que é da assessoria tributária, apoio, e de perícia e diligência. Tá bom? Então essa é a estrutura básica do CONAT, muito importante você saber. Muito importante você se acostumar, inclusive, com essas siglas. Tudo bem? Então vamos seguindo. Bom, então são órgãos de julgamento do CONAT. Agora eu estou falando só dos órgãos de julgamento. Não estou falando da assessoria, nem da presidência, nem da secretaria. Tá? Em primeira instância, então o camarada vai lá. Quando ele entra com recurso, né? Ele entra com recurso, tá? A primeira instância, vai direto para a primeira instância, né? A primeira instância administrativa vai ser julgada, tá? Vai ser encaminhada para a CEJU para fazer o julgamento de primeira instância. Em se impetrando um recurso voluntário, tá? Aí que vai o recurso para a segunda instância. Aí vai para a Câmara, Conselho de Recursos Tributários, que vai para alguma Câmara, né, dentro desse conselho, para alguma Câmara de Julgamento, e em casos especiais pode vir para a Câmara Superior, tá? Que é um órgão especial de instância recursal, tá? Mas a regra é que ele vá para a Câmara de Julgamento. Então, impetrou uma defesa, na primeira instância vai ser julgado pela CEJU, pela célula de julgamento. Em segunda instância, dentro do Conselho de Recursos Tributários, vai ser julgado pela Câmara de Julgamento. Em casos especiais, a gente vai ver os requisitos para isso, pode vir a ser julgado pela Câmara Superior. Não se trata de uma terceira instância, cuidado, tá? A Câmara Superior ainda é uma segunda instância especial, tá? Porque ela comporta uma revisão do julgamento da Câmara de Julgamento, mas em alguns casos específicos, depois a gente vai ver esses requisitos aí. Fica ligado, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Então ele tem a Câmara de Julgamento também é composta por um presidente, e aí o que eu tenho em cada Câmara de Julgamento, tá? 3 representantes do fisco, 3 dos contribuintes, um procurador-geral do Estado, um representante da PGE, tá? Que está lá para defender o crédito tributário, como se fosse o fiscal da lei, né? Fiscal do Estado, e um secretário, que é para fazer os trâmites administrativos ali, de pauta, organização, processual e tal, enfim, tá bom? A organização administrativa. Importante frisar aqui para vocês, daqui a pouco a gente vai ver isso com mais calma, mas eu já vou falando para você ir gravando. O procurador, ele não tem direito a voto. Aqui é o seguinte, votam os 3 representantes do fisco e os 3 representantes do contribuinte. No caso de empate, o voto de Minerva é do presidente. E acabou. O secretário não vota, óbvio, né? E nem o procurador. O procurador ele pode fazer sustentação oral, ele pode pedir vista, pode se manifestar nos autos, mas ele não tem direito a voto. Tá ok? Só quem vota são os representantes do fisco e dos contribuintes. Tamo junto? Tranquilo? Então tá. E na Câmara Superior, gente? Na Câmara Superior eu tenho 6 representantes do fisco e 6 representantes dos contribuintes, tá? Que aí junta as 2 câmaras de julgamento. Os representantes do fisco, lógico, auditores fiscais, concursados para isso. E 6 representantes de contribuintes são das entidades de classe. Aqui a gente vai ver Federação de Indústria, a OAB, Federação do Comércio, enfim, tem várias instituições que indicam em lista tríplice os nomes e eles são escolhidos lá pelo governador do estado para compor o conselho o CONAT, né? O conselho do contencioso administrativo tributário, tá bom? Então essa é a composição, se vocês ficarem ligados, a Câmara de Julgamento e a Câmara Superior, que são órgãos de segunda instância, tá? Câmara de Julgamento e a Câmara Superior, tá aqui, órgãos do Conselho de Recursos Tributários. Beleza? Tranquilo? Vamos com calma. Importante você ir observando e assimilando, vai pensando.
vai imaginando você lá num tribunal administrativo, né, o conselho, as câmaras e tal. É assim que funciona. Poderão ser instituídas ainda pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, o governador do estado do Ceará, câmara de julgamento temporária, para funcionar em períodos definidos nas condições pré-estabelecidas no regulamento. Essas câmaras temporárias, elas podem ser instituídas sempre que houver uma alta demanda, tá? Por motivos de quê? De conveniência ou necessidade do serviço público. Vamos supor que há uma alteração na legislação do estado do Ceará e isso gera um excesso de autuações e que os contribuintes não concordam com essas autuações e eles entrem com vários processos. Ora, se os processos estiverem acumulando muito, entrando muito processo a mais do que é julgado, né, pelas câmaras, então o chefe do Poder Executivo ele pode instituir câmaras temporárias, né, praticamente a gente chama isso dentro do fisco, uma força-tarefa, né, uma força-tarefa para convocar mais julgadores e eles participarem desses julgamentos. Sempre, qualquer câmara tem, como vocês viram aqui, ó, vou mostrar para vocês, tem composição paritária. Composição paritária. 3 e 3. 6 e 6. Então as outras câmaras de julgamento também serão 3 e 3. Sempre composição paritária. Tá ok? Mas há essa possibilidade sim. E não é prerrogativa, aí vou até frisar aqui para vocês, são onde o examinador gosta de colocar algumas pegadinhas, né? A prerrogativa de compor uma Câmara temporária não é do secretário de Fazenda, não é do presidente do CONAT, é do chefe do Poder Executivo, é do 01, tá bom? Então, beleza. Quanto à organização do CONAT, do nosso conselho, vamos lá. Então vocês estão vendo, primeiro eu estou falando do conselho, do CONAT, como é que ele se compõe, como é que ele funciona, para depois a gente entrar na parte processual mesmo, saber como é que são os recursos, as defesas, né, os requisitos. Então, por enquanto, preciso que vocês saibam como ela é composta, quem é que faz parte desse conselho, depois as competências desse conselho, e aí sim a gente vai para a parte processual, para a lide, para a porradaria que eu sei que vocês estão esperando, tá bom? Mas vamos lá, isso aqui também é muito importante. O CONAT será dirigido por um presidente, dentre os servidores da Cefaz, integrantes do grupo TAF. O que é o grupo TAF? É um auditor fiscal. Em efetivo exercício, graduado em curso de nível superior. Olha que ele fala aqui, ó. Grave isso aqui. Peraí, volta. Aqui. De preferência em direito e pós-graduação de natureza jurídica. Mas não quer dizer que não possa ser alguém formado em outra graduação, tá? Então, olha só, quando ele fala preferencial, não quer dizer exclusivo. Cuidado, e essa palavrinha que o examinador vai querer trocar na tua prova, tá? Então, quando ele fala preferencialmente formado em direito, tá? Mas não é exclusivamente formado em direito. Deve ter uma pós-graduação na área jurídica, contábil ou empresarial, reconhecida experiência em matéria de processo tributário, notória idoneidade moral, né, sem antecedentes, escolhido e nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Então, quem nomeia o presidente é o governador, ok? Governador do estado que nomeia. Para exercer o mandato de 3 anos, permitida uma recondução. Então, o presidente ele pode ficar 3 anos mais 3. E quiser ficar mais 3, Fator, não pode. Já era, tá? E automaticamente, gente, o presidente do CONAT, ele se reveste das funções de presidente do Conselho, tá? Do Conselho de Recursos Tributários e também presidente da Câmara Superior, tá? Então ele é o presidente do órgão de julgamento de segunda instância e ele é presidente da Câmara Superior, que é a instância especial dentro da CRT, tá? Daqui de dentro. Ou seja, para não ficar muito servidor sendo ocupado em cargos que não tem tanta participação. Então o presidente ele pode exercer essa função. Na verdade pode não, deve. É ele que acumula essas funções. Ok? Tranquilo? Então tá. Quais são as competências do presidente do CONAT, gente? Bom, representar e expedir os atos administrativos necessários à administração, ou seja, ele é o dono do tribunal. Então é ele que vai dar as ordens ali dentro, em caráter administrativo, tá?
decidir em despacho fundamentado sobre a admissibilidade do recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário, tá, é o recurso que vai para a Câmara Superior. Depois a gente vai ver que seria um último grau de esperneação do sujeito passivo. Bom, é o presidente quem preside, né? O presidente deve presidir as sessões do Conselho de Recurso Tributário e as sessões de julgamento da Câmara Superior. E proferir, quando for o caso, o voto de Minerva. Então, em caso de empate, como a gente viu que a composição, tanto do Conselho como das câmaras, são paritárias, no caso de empate, quem desempata é o presidente, que é um representante do fisco, um auditor fiscal. Também vai ser ele que resolve os pedidos de reconsideração nos casos de arguição, de suspeição ou de impedimento. Existem alguns casos, estão lá na lei, no artigo 56, que a gente vai ver, em que o julgador pode ser impedido ou suspeito de atuar. Quando ele tiver uma amizade íntima, inimizade notória, tiver participado da fiscalização, enfim, tem vários critérios objetivos que podem causar tanto o impedimento como a suspeição do julgador, seja o julgador do fisco, seja o julgador do representante do contribuinte. Tá? Inclusive o procurador, o procurador-geral do Estado também. Então, nesses casos, quem vai decidir sobre o pedido de reconsideração, no caso de arguição de suspensão ou impedimento, também é o presidente do Conselho. Bom? Ele quem vai homologar a jurisprudência administrativa tributária. Então, dentro do órgão do CONAT, também são feitas algumas súmulas quando eu tenho decisões reiteradas administrativas, né? E essas súmulas, elas têm caráter vinculante para os órgãos de julgamento. A gente vai ver isso daqui a pouco também, né? E quem homologa essas súmulas é o presidente. Vai designar os secretários, os conselheiros para compor as câmaras de julgamento, tá? E os conselheiros integrantes do Conselho da Câmara Superior. Tá bom? Observar os critérios objetivos do artigo 10. Então é ele que vai nomear abaixo dele. Tranquilo? Vai, dentre os conselheiros suplentes, os representantes do fisco e das entidades, os que atuarão nas câmaras de julgamento temporária. Então, no caso de ser estabelecida uma câmara de julgamento temporária, detalhe, tá, gente? Quem estabelece a câmara de julgamento temporária é o governador, o chefe do Poder Executivo. Porém, quem escolhe os conselheiros que vão compor a Câmara é o presidente do CONAT. Tá? Essas competências têm que ficar muito bem estabelecidas aí, esclarecidas para vocês. Ele vai estabelecer metas de desempenho dos servidores, ou seja, quantos processos tem que ser julgados por cada Câmara e tal, quantas sessões tem que ser realizadas. Então, as metas de produtividade têm que ser estabelecidas pelo presidente do CONAT. E ele é responsável pelos treinamentos internos, a capacitação, o aperfeiçoamento dos servidores, participação em congressos, cursos, né, capacitações, network. Isso é muito importante para que o julgador esteja sempre atualizado com a legislação, com o mundo tributário, com o nosso manicômio jurídico. Tá? Ele é responsável diretamente por cuidar dessa parte da capacitação. Tá bom? Então, beleza. Apresentar o relatório ao secretário de Fazenda com os resultados. Submeter o expediente que depender de decisão superior e praticar as atribuições previstas no regimento interno. Aqui não deve cair nada para sua prova, mas está previsto na lei. Tá bom? Bom, da vice-presidência do CONAT e da presidência das câmaras de julgamento. Bom, as câmaras de julgamento serão presididas por conselheiros presidentes, com mandatos e critérios de escolha de nomeação iguais do presidente do conselho, ou seja, bacharel, graduação nível superior, né, para ser auditor fiscal, vai ser um auditor fiscal, servidor efetivo, com idoneidade moral, graduado, preferencialmente direito, com pós-graduação, tá? Integrante do grupo TAF, nomeado também pelo chefe do Poder Executivo. Então, quem nomeia presidente é o governador, presidente de órgão de julgamento. Os presidentes da primeira e da segunda Câmara de Julgamento revestem-se, respectivamente, da função do primeiro e segundo vice-presidente do CONAT e exercerão atribuições judicantes, administrativas e de assessoramento do presidente. Eu fiz um esqueminha para vocês ali, depois vocês vão ver. A terceira e a quarta Câmara de Julgamento serão conduzidas por conselheiros presidentes, que exercerão também as atribuições judicantes dos órgãos que presidirem. Bom, compete ao vice-presidente presidir sessão de julgamento, tá? Proferir voto de desempate, como é que eu vou representar? Não, substituir o presidente nas atribuições dele,
né? Então, o vice-presidente, assessorar, substituir, assessorar, é sempre aquela eventualidade que ocorre. Atuar na condição de conselheiro, tá? Conceder licença, organizar e promover cursos, praticar demais atribuições do regimento interno. Nunca vi cair questão que peça atribuição do vice, mas é bom que vocês saibam que o vice tem função de assessoramento e substituição eventual do presidente, né? O vice serve para substituir. Os conselheiros presidentes da terceira e da quarta Câmara de Julgamento e das câmaras de julgamento temporárias, quando for o caso, vão elaborar as pautas de julgamento conforme o dispositivo o regimento interno, tá bom? O Conselho de Recursos Tributários, gente. O Conselho de Recursos Tributários é composto pelo presidente do CONAT, né? O presidente do CONAT é o presidente do Conselho de Segunda Instância, composto pelo presidente do CONAT, 2 conselheiros presidentes das câmaras de julgamento e 2 conselheiros titulares. É o órgão de deliberação coletiva. Coletiva, você pode ver na prova também a palavra colegiada, tá bom, gente? Em assuntos de natureza tributária e, quando for o caso, julgamento de recursos interpostos em processos. Tá? Também será renovada a cada 3 anos. Então, o mandato dos julgadores, dos conselheiros, será para cada 3 anos, sempre observando o critério de representação paritária, ou seja, representantes do fisco, que são 6, e 6 dos contribuintes. Tá ok? Tá ok. Vamos lá. Seguindo, então. Aqui, ó. Vamos lá para o parágrafo 3º. As matérias de natureza administrativa e tributária serão deliberadas em sessão plenária, ou seja, a sessão é aberta, tá? E os recursos processuais a serem julgados pelos órgãos observarão em seu trâmite a seguinte distinção: recurso ordinário pelas câmaras de julgamento. Recurso ordinário, também chamado de recurso voluntário, é aquele da decisão de primeira instância. Houve a decisão de primeira instância na célula de julgamento, tá? E dessa decisão cabe um recurso ordinário para as câmaras de julgamento, que é o órgão de segunda instância, tá? E dessa decisão de segunda instância cabe um recurso extraordinário. Aí é para a Câmara Superior, mas cabe em casos especiais, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, no CRT, a gente vai ter o julgamento sempre de segunda instância do recurso ordinário pelas câmaras de julgamento e do recurso extraordinário, quando for o caso, pela Câmara Superior. Tá bom? Mas sempre recurso de segunda instância. Como eu já havia falado, né, vai participar das sessões deliberativas um procurador do Estado, representando o Estado, e compete ao Conselho de Recursos Tributários editar o provimento de matéria processual, ou seja, editar o voto. O relator faz isso, né? Sumular a jurisprudência resultante das suas reiteradas decisões. Tá? Então, da decisão de segunda instância reiterada é que nascem as súmulas administrativas. Discutir e aprovar sugestões de modificação da legislação. Então, quando o Conselho de Recursos Tributários, que é o órgão de julgamento de segunda instância, né? O órgão máximo dentro do CONAT, ele verificar que uma matéria está sendo discutida de forma frequente, está causando muita celeuma, está gerando muito trabalho de julgamento aos conselheiros, julgadores, e aí ele analisa que realmente os contribuintes têm razão na maioria dos casos. Ora, a obrigação do Conselho é fazer o seguinte: propor uma alteração legislativa. Fala só, secretário, tem que mudar esse decreto aqui, tem que propor para a Assembleia Legislativa uma mudança de lei, porque a redação do jeito que está, ela está obscura, ela está dúbia, ela está controversa, ou ela até está errada, está ilegal. Ela está conflitante com outro artigo de lei. Então, nesse caso, como o órgão de decisão administrativa, quem bate o martelo lá, o órgão final da decisão, dentro do CONAT, né, é o Conselho de Recurso Tributário, órgão de julgamento de segunda instância, né, é ele que deve observar essas decisões reiteradas, né, no sentido de melhorar e dar mais transparência e mais clareza à legislação e propor, inclusive, modificações na legislação tributária. Tá ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui ainda. Opa. Não, é aqui. É aqui.
Propor alteração e melhoria no sistema de dados do PAT, né? O PAT, que é o processo que é eletrônico, hoje em dia, graças a Deus. Analisar o desempenho dos jogadores, né? Ver a carga se está sendo cumprida ou não. Sugerir realização de eventos. Elaborar emenda e regimento, elaborar e emendar o regimento interno quando necessário. Tá? Isso aí já são funções de cunho administrativo, tá? Mais internos, tá bom? A Câmara Superior, gente. A Câmara Superior é instância especial paritária, composta sob a direção do presidente do CONAT, constituída de 12 conselheiros. Por que 12 conselheiros? Porque em cada Câmara de julgamento, são 4 câmaras de julgamento, certo? Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, constituída por 12 conselheiros, dessa Câmara de julgamento a gente tem, né, 3 em cada uma delas, representantes do fisco, e 3 representantes do contribuinte. Desses conselheiros, 12 vão compor a Câmara Superior, tá bom? Sempre de maneira paritária. Então, vão ser 6 representantes do fisco, 6 do contribuinte no exercício do segundo mandato e na condição de titular das câmaras permanentes. Então, olha só, para ser um conselheiro da Câmara Especial, já tem que estar na recondução, ou seja, no segundo mandato, a partir do 4º ano de julgador, certo? E ser titular da Câmara Permanente. Então, aquele que está chegando agora, ele vai ficar, esperar a vez dele. Por quê, gente? Porque entende-se que ele já está no segundo mandato, ele tem o quê? Mais experiência processual nos julgamentos. E já analisou mais processos. Tá bom? Então, composta por 12 conselheiros escolhidos pelo presidente do CONAT. Tá bom? Definida a composição em ato do presidente do CONAT, é ele quem escolhe os conselheiros da Câmara. Tá? Se precisar haver alguma substituição, é ele quem faz. Quando a providência recair sobre o representante indicado por entidade, a substituição do conselho ficará vinculada a outro conselheiro indicado pela mesma entidade. Então, se for representante do fisco, um auditor fiscal da Receita Estadual por outro, certo? Que seja conselheiro da Câmara de Julgamento. Se for representante do contribuinte, aquele camarada tinha sido indicado pela OAB, então a OAB indica o substituto dele, tá ok? É o órgão de classe que vai indicar. Compete à Câmara Superior decidir sobre o recurso extraordinário, que eu falei para vocês. O recurso ordinário, ele é decidido pela Câmara de Julgamento. O recurso extraordinário é decidido pela Câmara Superior, tá bom? Interposto pelo sujeito passivo ou pelo procurador do Estado. Conselheiro pode interpor recurso extraordinário? Não. Olha a pegadinha de prova aí. Não pode. Só quem pode é o sujeito passivo ou o procurador do Estado. E também o recurso interposto pelo sujeito passivo com relação ao pedido de restituição. Então ele tem o pedido de restituição negado, ele tem direito de interpor um recurso, e esse recurso do pedido de restituição vai ser decidido também pela Câmara Superior. Beleza? Então a Câmara Superior, ela julga o recurso extraordinário e o recurso acerca do pedido de restituição feita pelo sujeito passivo. Tá? Aqui, ó, recurso extraordinário, sujeito passivo ou procurador do Estado. Aqui, só sujeito passivo. Tá? É quem tem competência, voz, para impetrar esse tipo de recurso junto à Câmara Superior. Tranquilo, galera? Até aqui? De boa? Então tá. Aí no regulamento do PAT, ó, fui lá buscar para vocês no artigo 10 do regulamento do PAT, que ele fala o seguinte: ó, o Conselho de Recurso Tributário reunir-se-á em sessão plenária para deliberação das matérias constantes em pauta, né? Com a seguinte composição, né? Presidente do CONAT, 4 conselheiros presidentes, que é um presidente em cada Câmara, e 24 conselheiros das câmaras de julgamento. Lógico, se em cada Câmara eu tenho 3 mais 3, eu tenho 6, 6 vezes 4 dá 24, certo? Um procurador de Estado, um secretário, tá? E a Câmara Superior, presidente do CONAT, mais 12 conselheiros, sempre um procurador e um secretário que não votam, né? Que não votam. Mas essa é a composição. Então eu tenho 24 conselheiros de segunda instância, certo? 6 em cada Câmara de julgamento. Sendo que desses 24, 12 representantes do fisco, 12 dos contribuintes, metade do primeiro mandato, metade no segundo mandato. Ok? Tranquilo? E as câmaras de julgamento, cada uma delas, como eu falei, né, um presidente,
3 do fisco, 3 do contribuinte, um procurador e um secretário. E são 4 câmaras de julgamento, certo? Existem 4 câmaras de julgamento. As câmaras de julgamento, primeira, segunda, terceira e quarta, serão compostas por conselheiro, presidente, titulares e procurador e secretário. Atuarão com 6 conselheiros, né? Observando a representação paritária. Sempre paritária, como a gente já falou aqui para vocês. 3 e 3, nomeados pelo, aqui ó, secretário de Fazenda, ó. A representante dos contribuintes definida pelo ato do CONAT, aprovado pelo secretário de Fazenda. Então, olha só, quem nomeia os presidentes das câmaras é o governador. Quem nomeia os conselheiros, tá, é o presidente do CONAT com o aval do secretário de Fazenda. Aí não é o governador, tá bom? A composição será renovada a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos a gente tem uma renovação, porque é permitida uma recondução. Compete à Câmara de Julgamento decidir sobre o reexame necessário. Reexame necessário, gente, é o recurso impetrado pelo próprio fisco. Então, a CEJUL, né, ela vai fazer o julgamento de primeira instância. Desse julgamento, quando ele vou botar aqui, favorável ao fisco, vou botar aqui pró-fisco, ou ele pode ser pró-contribuinte, certo? Quando ele for pró-fisco, ou seja, desfavorável ao contribuinte, aí o contribuinte que foi lesado, ele entra com recurso ordinário, certo? Junto ao CRT, vai para uma Câmara de Julgamento. Quando o recurso é pró-contribuinte, de ofício, o julgador lá da CEJUL, ele manda para um reexame necessário, também para CRT. CRT. Tá? Ou seja, ele remete de ofício para a segunda instância para ser ratificado pelo Conselho de Recursos Tributários. Tá bom? A distribuição entre as câmaras de julgamento de processo far-se-á sequencialmente, quando for o caso, ou com observância do critério de especialização. Por exemplo, a primeira Câmara julga substituição tributária, a segunda Câmara é especialista em comércio exterior, tá? Pode ser feito esse tipo de coisa. A terceira Câmara julga só processo indústria, a outra só simples nacional. Pode ser feito esse tipo de coisa para quê? Para que os julgadores fiquem mais especialistas naquela matéria, né? E as decisões também saiam mais uniformes. Isso é a utilização do princípio da economia processual, um exemplo prático disso. Tá? Ou seja, se eu só julgo matéria de comércio exterior, é óbvio que eu vou me especializar naquela matéria e quando vier um recurso daquela matéria, eu vou ser mais especialista. Tá bom? Vou julgar de maneira mais coesa. Gente, eu vou dar então uma parada por aqui e aí eu volto no próximo bloco para terminar essa parte da estrutura da organização aí do conselho e falar para vocês mais um pouquinho, tá bom? Então deixa eu fazer aqui, a gente vai dar uma encerrada e aí daqui a pouco no próximo bloco a gente está de volta.